Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal IBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024. Nós estamos no terceiro trimestre, estudando sobre o seguinte tema: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Lição número 8, a resistência de Mardoqueu. Para a nossa meditação desta quarta, a leitura indicada está em Êxodo 17, do versículo 8 ao 13. E para essa leitura, o título dado foi: Amã provavelmente era um amalequita, um povo inimigo de Israel. Está escrito assim na palavra de Deus. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Amém. Meus amados irmãos, na continuidade da nossa meditação, nossa leitura para a lição número 8, nós vemos aí a questão de que Amã provavelmente era um amalequita, um povo inimigo de Israel. Quando nós pensamos em Amã, em Amaleque, em amalequita, né, nós pensamos na prática do pecado. Por quê? Porque precisamos olhar para entender bem a origem dos amalequitas. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos melhor essas questões envolvendo os amalequitas, envolvendo Amã e, de modo mais amplo, envolvendo a questão do pecado. O Novo Dicionário da Bíblia, editado por J.D. Douglas, pela editora Vida Nova, menciona os amalequitas, né? É um dicionário muito bom que eu recomendo aí aos amados irmãos. E quando trata desse assunto, amalequitas, esse dicionário esclarece que Amaleque era filho de Elifaz e neto de Esaú. Então veja então que os amalequitas descendem de Esaú. O mesmo Esaú que se tornou, portanto, o inimigo de Jacó, ou seja, de Israel, né, já que Jacó é Israel, o mesmo Esaú que vendeu seu direito de primogenitura para um prato de lentilhas, né? Ou seja, o mesmo Esaú que era mau, desse Esaú descende Amaleque, que dá origem, portanto, aos amalequitas. E esse texto que nós lemos hoje, em Êxodo 17, mostra o primeiro episódio da luta, do combate entre os israelitas e os amalequitas. Ou seja, é o primeiro aqui. Por quê? Porque os amalequitas vão ser constantes inimigos de Israel.
Vamos lembrar que Israel tinha sido liberto do Egito, né? Deus havia libertado Israel para irem para Canaã, né? E no meio do caminho, para confrontar, para impedir, para atrapalhar os israelitas, para destruir os israelitas, para fazer com que os israelitas não chegassem a Canaã ou não tivessem sucesso no seu trajeto, na sua jornada, né? Ainda no deserto, o que aconteceu? Os amalequitas se levantaram contra Israel para pelejar, né? Para pelejar. O versículo 8 diz: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, né? Então, Amã, no livro de Esther, ou Amaleque, de modo geral na Bíblia, sendo que o primeiro episódio está aqui em Êxodo 17, né? Mas poderíamos citar, com base nesse próprio dicionário, o novo dicionário da Bíblia, outros momentos, né? Como, por exemplo, em Deuteronômio 25, nós temos lá, de novo, no livro de Juízes, Saul também teve que lutar contra os amalequitas em 1 Samuel 15, também em 1 Samuel 30, ou seja, é frequente a presença dos amalequitas no combate contra Israel. E aí, pensando nisso de maneira mais ampla, nós vemos o quê? Que quando alguém é liberto por Deus do poder do pecado, o pecado continua querendo destruir esse alguém que foi liberto. Então vejamos. Amã representa então esse inimigo do povo de Deus. E nós, pelo que o Novo Testamento nos revela, nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra as potestades, né? Ou seja, a nossa guerra é espiritual. Portanto, o nosso inimigo também é espiritual. E se existe algo que quer nos destruir, além do inimigo das nossas almas, né? Podemos dizer, uma ferramenta, não só uma ferramenta, mas também uma ferramenta que ele usa, é o pecado. O pecado é inimigo do povo de Deus. Assim como os amalequitas se levantaram contra o povo de Deus que tinha saído do Egito, né? O inimigo da nossa alma também se levanta contra nós que fomos libertos também do poder do pecado. E aí o pecado quer nos destruir, o inimigo quer nos destruir. Portanto, é preciso que nós tenhamos consciência de que Jesus é o nosso guia e Jesus é quem tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós temos que então confiar em Jesus, confiar no Senhor, né? Porque assim teremos sempre vitória. Ainda que nós não vejamos a vitória de imediato, né? Nós andamos por fé. E assim sendo, nós cremos pela fé que nós vamos ser vitoriosos no final. Então nós já recebemos a libertação do poder do pecado, portanto o pecado não nos domina mais, mas ele quer ainda nos destruir. E o diabo é o tentador. O diabo é o tentador. Então assim como os amalequitas com frequência tentaram destruir Israel, assim também é o diabo nos tentando pelo pecado, quer nos destruir para nós não chegarmos a Canaã celestial. E é somente com Jesus que nós vamos obter a vitória final, a glorificação. Portanto, fiquemos firmes com o Senhor. Que assim como os israelitas venceram ali em Êxodo 17, assim como
o povo de Israel no livro de Esther venceu, nós também vamos vencer. Só com Jesus, confiando em Jesus, que é aquele que vai completar a grande obra na nossa vida. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.